Olá artista, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Professor Vanderlei aqui e hoje nós vamos falar sobre acabamento e polimento das nossas facetas de resina composta. O grande problema, tá, que muitos dentistas encontram definir o que? Um procedimento ou uma sequência ou um padrão no acabamento e polimento, tá? Então muitas vezes o profissional acaba utilizando ou só discos, acaba utilizando ou só escova, ou só uma pasta com feltro e acaba não seguindo uma sequência de acordo com a granulação e de acordo com o refinamento final que é necessário. Então, antes da gente começar, eu quero dizer que esse vídeo é um vídeo muito valioso para você, é um vídeo curto, porém muito poderoso. Por quê? Porque nós vamos abordar de uma forma rápida, desde o acabamento, a definição dos ângulos de reflexão de luz, até o acabamento e polimento final propriamente dito. Então presta atenção nesse vídeo, tá? Que eu separei um procedimento, uma sequência que eu tenho certeza que vai te dar um bom resultado, independente do tipo de resina que você esteja usando aí no consultório. Então bora pro vídeo? Olá, professor Vanderlei aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E pra gente começar o acabamento e polimento de uma faceta de resina composta, a gente tem que prestar atenção principalmente no contorno, ângulos de transição, macrotextura, microtextura e, claro, o acabamento e polimento. A gente começa marcando os ângulos de transição de luz, tá? Tanto mesial quanto distal. Para quê? Para corrigir esses ângulos de reflexão de luz à medida deles, ou seja, aonde termina a vestibular, a área de espelho, e aonde começa a proximal. E essa largura desses ângulos deve ser da mesma medida, tanto do dente adjacente, quanto deve ser semelhante no próprio dente, tanto mesial quanto distal. E aqui a gente está utilizando um disco de lixa, que é o Praxis da TDV, para a gente conseguir corrigir esses ângulos de reflexão de luz. Então a gente desenha ele com um lápis, tá? Um lápis da Hotspot, que ele marca muito bem, tá? E essa superfície ela tem que estar lisa, tá? Então nós vamos começar o alisamento da superfície vestibular, ao mesmo tempo que a gente faz a marcação dessa macrotextura, tanto do sulco mesial quanto distal. A gente já vai alisando a superfície e marcando, tá? A gente está utilizando uma ponta Optimize da TDV. Alisamento cervical também é muito importante para evitar sobrecontorno, acúmulo de placa, tá? Você sabe disso. E muitas vezes tem pessoas que fazem esse alisamento primário com uma ponta diamantada FF super fina, né? Também pode ser, mas logicamente que a gente tem que usar uma borracha depois para começar a microtextura numa superfície bem lisa, para a gente saber o que a gente está fazendo e fazer um protocolo certinho, ok? Então aí a nossa próxima fase a gente parte para micro e macro texturização. Primeiro a gente vai fazer a macro texturização horizontal, que são aquelas 2, 3 ou até 4 faixas do terço médio para cervical, tá? A gente pode fazer aqui, a gente está fazendo com a quina de uma ponta em forma de taça diamanto da Voco, tá? A gente pode fazer também com o sistema GIF da Ultradente, que é a borracha verde também em forma de taça, a gente usa a quina dela, ou a gente pode fazer com a própria Optimize da TDV, só que em forma de taça ou em forma de disco, tá? E aí a gente parte para um segundo passo, que é a microtextura horizontal, ou as estrias de Hertz, que são aquelas listas bem fininhas que a gente pode fazer com uma ponta diamantada 2200 fina, tá? Uma ponta de acabamento, tá? Essas listas, elas têm que ser bem estreitinhas, tá? E não simétricas, né? Como se a gente estivesse tremendo a mão ali para que a gente faça essas listas de uma forma mais natural possível, tá? Então a gente vai fazendo essas listas e presta atenção que é só com o peso do instrumento, para a gente não aprofundar essas listas, tá? Para a gente abrandar essas texturas, senão ela fica muito marcada e não fica natural, a gente pode utilizar uma escova Scotch-Brite, tá? Você encontra essa escova Scotch-Brite na empresa DH Pro, você pode adquirir online, tá? E a DH Pro agora está lançando essa escovinha Scotch-Brite para contra-ângulo, daí ela é até mais fácil para usar dentro da boca do paciente, não precisa mais utilizar essas grandonas de peça de mão,
tá? Então, o nosso próximo passo é o polimento com escova de pelo de cabra. E eu gosto de fazer em 2 etapas para a gente conseguir um brilho maior. A primeira etapa, a gente usa uma pasta diamantada, a Polish Mint da Ultradent, tá? Lembrando que sempre numa rotação de 1000 RPM, não passar de 10.000 RPMs, tá? Quanto mais baixa, vamos dizer assim, a rotação, menos o risco de você riscar a resina composta, principalmente quando de repente você quiser, entre esse procedimento, utilizar uma carbeto de silício, por exemplo. Tá? Então, e aí a gente usa essa pasta da Ultradent em 2 granulações. A primeira granulação, tá, é de 1.0 micra e depois a gente vai utilizar essa pasta diamantada numa granulação ainda menor para conseguir um brilho maior. Tá? Então, um pouquinho antes dessa escova, se você quiser usar uma carbeto de silício, você pode, tá? E aqui a nossa segunda etapa, que a gente usa aqui a pasta em 5 micras e pode misturar com um óleo mineral para esse óleo realmente polir toda a superfície e deixar um brilho bem bacana. Legal? Espero que vocês tenham gostado aqui dessa nossa sequência, uma sequência rápida, tá? É claro que a gente tem outros protocolos para vários tipos de resina, mas esse é um protocolo padrão que a maioria dos compósitos respondem bem e nos devolve com um brilho bem bacana, tá? Meu muito obrigado e continue com a gente. Um abraço, espero ter colaborado, espero que vocês tenham aproveitado. Um abraço e até mais.